trazer para o devocional, eu só vou te pedir, Sheila, que Ah, após você dar o seu devocional, faz uma oração. uhum. Antes, Antes de passar para mim, você pode já uhum. orar para nós, por favor, tá Quando bom? eu terminar de falar, eu porque cortou aqui um pouquinho. Ok, Isso. Quando você terminar de dar o seu devocional, já faz uma oração por nós, tá bom? tá bom, tá bom, A tá gente bom. está deixando lá no YouTube para ficar Uhum. completinho para quem vai assistir depois, Tá bom, o devocional e a sua oração. tá bom, amém. Obrigada. Bom, meninas, boa noite, né? Paz do Senhor para todas. Eu vou estar falando um pouquinho com vocês aqui hoje sobre o versículo que foi me dado, e o tema de hoje é perdão nos relacionamentos, superando mágoas e feridas. E o versículo que me foi me dado foi Efésios 4:32, que fala: sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando-se mutualmente, como Deus os perdoou em Cristo. Esse assunto do perdão, né, perdão nos relacionamentos, é um assunto super pertinente, né, que a gente tem que estar sempre falando, porque às vezes a gente acha que é fácil perdoar e nem perdoar, geralmente, na maioria das vezes, não é muito fácil, né? Como também é muito difícil pedir perdão e se perdoar também de alguma situação. Então, eu vou estar falando um pouquinho de cada assunto para nós. E nesse versículo aqui, Deus ele está explicando para a gente, né, nos chamando a sermos, né, bondosos e amáveis uns com os outros, né, e para termos compaixão e misericórdia daqueles que nos feriram, né, em algum momento das nossas vidas, né. E faz parte da nossa vida cristã, né, como cristão, perdoar para ser perdoado, né? Isso é um mandamento de Deus. E como está na oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, que está em Mateus 6, no versículo 12, a Bíblia que eu estou usando é a NVI de ensino, que fala para que perdoar as nossas dívidas. No meu tá dívidas, mas creio que algumas possam estar ofensas, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem, né, ofendido. Ou seja, né, o perdão ele deve ser baseado no perdão que Deus nos dá, né? Da mesma forma que a gente deve perdoar, é da mesma forma que Deus nos perdoa, né? Para sermos perdoados por Deus pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, a gente precisa liberar o perdão. Creio que todos vocês se lembram também de quando Pedro questionou isso, ele perguntou, né, a Jesus sobre isso em Mateus 18, versículo 21, 22. Olha o que Pedro fala, pergunta, né, a Jesus. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes 7? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Né? É claro que Jesus não estava aqui dando um número exato, né, do que você deve perdoar. Jesus estava falando que a gente deve perdoar infinitamente, né, o nosso irmão, para que a gente possa ser perdoado, né? E o perdão, muita gente, às vezes, no meu caso também, esse tema me ajudou bastante, porque algumas coisas para mim foram esclarecidas, né? Porque o perdão, liberar perdão, não é esquecer, né? Não é esquecer o mal que alguém fez para você, não é esquecer a ofensa, não é esquecer o que foi falado. É você ter uma misericórdia pela pessoa que te ofendeu, né? É você olhar para ela de forma diferente. E isso só quem vai fazer na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Nós sozinhas a gente não consegue liberar o perdão para alguém, né, que nos magoou tanto, porque cada pessoa que passou por uma situação, que foi magoada, né, que foi ferida, só ela sabe a dor que ela carregou, né? Só a pessoa no seu particular, cada um sabe a sua dor. Então, às vezes é muito difícil de você perdoar e sozinha a gente não vai conseguir, né? Mas quando a gente perdoa, a gente tira esse peso que a gente carrega na alma de dor, de amargura, de raiva, né? De estar lembrando daquilo toda hora. E quando a gente libera o perdão, a gente volta, né, Hã? a ter um relacionamento puro
e sincero com Deus e também com aquela pessoa que te magoou, né? E Jesus, você pode ver que quando Jesus deu essa resposta a Pedro, ele sabia o quanto que era difícil liberar o perdão, né? E ele sabia o quanto que a pessoa que não libera o perdão, ela fica presa a isso, ela fica presa a essa dor, ela fica presa a essa amargura e não consegue seguir em frente. Tem gente que que passa até por uma depressão, fica numa depressão profunda, não, né, não consegue ter relacionamentos, às vezes se relacionou com uma pessoa e essa pessoa magoou tão profundamente que o próximo relacionamento que ela vai ter, ela não consegue, ela sempre vai ter aquela coisa na cabeça dela, ele vai fazer a mesma coisa comigo que o outro fez, né? Então ela não consegue sair desse loop de ficar da mesma forma, quando ela não libera o perdão. E quanto maior for a nossa mágoa, maior é o nosso problema. Quanto mais o coração estiver carregado de dor, de amargura, de decepção, nossos problemas vão ser maiores. E afeta tudo. Ele rouba a nossa alegria, ele adoece a alma e rouba a nossa saúde, né? A falta de perdão impede o fluir de Deus em nossa vida. Porque quando a gente está com o coração livre, quando a gente está com o coração aberto, cheio do Espírito Santo, com todo o amor, Deus trabalha na vida da gente. Você vê as pessoas de outra forma, né? Você deixa Deus trabalhar na sua vida, flui, o Espírito Santo flui, você passa a ser muito mais usada por Deus do que aquela pessoa que está amargurada sempre reclamando da mesma coisa, né? E eu queria que vocês guardassem uma pergunta na cabeça de vocês. Se depois vocês quiserem responder, tudo bem. Se não quiser, faça essa pergunta para vocês. Eu vou responder do que é para mim, que é o que que te impede de pedir perdão? Cada uma de vocês pensa, o que que te impede de pedir perdão? No meu caso, né, quando acontece que eu tenho que pedir perdão, o que me impede é o orgulho. É o orgulho que me impede de pedir perdão. Porque o orgulho ele fica me lembrando do que a pessoa fez, fica lembrando do que foi falado, fica carregando a minha cabeça, fica adoecendo a minha cabeça, porque eu fico pensando, ai de mim, isso foi feito e eu não consigo ir para frente. Só que quando o orgulho entra no meu coração, eu não consigo mais obedecer aquilo que Deus tem para minha vida e afasta, né, os planos dele da minha vida. Por quê? Porque se a palavra de Deus fala que para perdoar, né, para que eu seja perdoado, eu preciso perdoar, e eu não estou obedecendo isso, eu não estou seguindo os ensinamentos que Deus tem para minha vida, né? Então, como que ele vai fluir na minha vida se eu não estou conseguindo obedecer aquilo que ele falou que eu tenho que obedecer, né? E o orgulho, ele enche a nossa mente de todas essas dúvidas, de todas essas coisas, de todas essas acusações, de todas essas memórias ruins, né? Que faz a gente justificar tudo. Que é quando uma pessoa magoa a gente é rápido em falar, ah, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo. A gente começa a apontar o dedo para a pessoa e às vezes a gente está cheio de erro, mas a gente não consegue ver o erro da gente, né? Muitas das vezes a gente passa por situações que a gente precisa ser perdoada também. Só que quando a gente precisa ser perdoada, a gente não vê, né? A gente precisa ser perdoado, mas a gente não vê aquilo que a gente fez ou aquilo que a gente falou fora de um contexto. A gente só consegue ver a dor que foi causada, mas a gente não consegue redirecionar aquilo que foi feito para melhorar aquela situação, né? E a gente precisa, né, vencer esse orgulho e reconhecer esse nosso comportamento, né, tudo aquilo que foi feito da nossa parte, da parte da pessoa também, para a gente poder, nos arrepender, né, se a gente tiver feito alguma coisa, nos arrepender, confessar a Deus, né, e olhar e para poder olhar para aquele que nos ofendeu com compaixão, porque o perdão ele não é para a pessoa, ele é para mim, né? Ele é para nós no caso, para a gente ter paz, para nós termos paz, né? E se a pessoa que você que você precisa perdoar, se ela chegar para você e te pedir perdão, o seu perdão para ela tem que ser sincero, né? Tem que ser um perdão transformador, porque se não houver mudança, não é um perdão genuíno, não é um arrependimento genuíno, né?
E quando a gente perdoa, tudo melhora na vida da gente. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas falarem assim, nossa, eu tava com uma mágoa tremenda de uma pessoa por causa de uma coisa. Às vezes é um negócio desse tamanhozinho assim, porque tem gente que é muito sistemático. Agora, às vezes é uma coisa maior. É claro que quando você passa por uma situação de abuso, uma situação de violência, liberar o perdão é um trabalho mais difícil, é muito mais difícil. Só que nós temos aqui uma arma super importante nas nossas mãos. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a oração e nós podemos também contar com irmãs e irmãos em Cristo, os nossos pastores. Nós podemos conversar com as pessoas e pedir ajuda para essas pessoas, né? E orar e pedir a Deus, Jesus tem misericórdia da minha vida. Eu preciso liberar perdão para essa situação, mas eu sozinho não estou conseguindo. Então a gente tem que ter essa, essa consciência de pedir ajuda para poder liberar esse perdão. E quando a gente libera esse perdão, tudo muda, porque você toma o controle daquilo que estava te ferindo. Se o que estava guiando a sua vida era a dor, é a mágoa, é o ressentimento, é a raiva, quando você perdoa e você vai passar a ter o controle sobre isso, essas coisas não vão mais dominar a sua vida. Você vai ser dominado pela compaixão, pela misericórdia, e você vai passar a olhar aquela situação de uma maneira diferente, né? Não é o esquecer. Pode ser que você não esqueça, mas você vai redirecionar essa dor para uma outra coisa. Você vai ver isso como uma experiência, você vai ser usada, talvez, nessa área para ajudar uma outra pessoa, talvez alguém que está do seu lado passou pela mesma situação que você passou, então você vai poder, né, vai poder ajudar alguém, chegar para alguém, alguém vai. Então, eu virei aqui. Você vai poder ajudar alguém, alguém vai chegar para você e poder falar, nossa, eu não sei o que que eu faço, você vai falar, não, minha irmã, vem aqui, vamos orar, vamos ler a palavra, vou te mostrar aqui na palavra do Senhor que a gente precisa perdoar para ser perdoado, precisamos ser compassivos, ser amorosos um com o outro e ajudarmos umas a outra. A gente precisa ter essa consciência que a gente precisa ajudar uma a outra. Sozinha a gente não consegue nada. A gente precisa da ajuda de uma a outra e do Espírito Santo de Deus todos os dias da nossa vida, todos os dias. E para perdoar, eu estava pensando no que seria o primeiro passo, né, para a gente liberar esse perdão. O primeiro passo é ter coragem de olhar para dentro da sua alma, reconhecer as dores, nomeie as suas dores. Fale quais são as suas dores, o que, que te doeu, o que, que te feriu, como que aconteceu e o que, que aconteceu. Porque assim o perdão nos permite reconstituir aquilo que nos foi roubado. Porque se você passou um tempo com dores, sem alegria, isso foi roubado de você. E não é esse o plano de Deus para nossa vida. Deus não quer isso. Deus quer que a gente seja alegre, que a gente seja transformado pelo Espírito Santo. Ele não quer ver a gente amargurado, triste, depressivo, né, com as situações da vida. E perdoar não é esquecer, é aquilo que eu tinha falado. Perdoar não é esquecer. E não é diminuir o que fizeram, é muito importante isso. Porque não é também falar assim, nossa, mas não liga muito para o que fulano fez de jeito nenhum. Perdoar não é esquecer e nem diminuir o que fizeram contra você. Perdoar é não ficar revisitando esse lugar de dor, né? Perdoar é seguir uma jornada sem dor e livre da amargura, né? Ou seja, você vai lembrar daquilo ali, vai lembrar e vai redirecionar essa dor de uma outra forma, de uma outra maneira, né, na sua vida, vai tentar ajudar alguém e procurar mais de Deus. E também é importante falar sobre pedir perdão, né? Eu não sei vocês, mas eu acho muito difícil eu acho difícil pedir perdão, né? É muito difícil, porque o orgulho nos impede, né, de pedir perdão. Mas reconhecer que a gente errou, né, que está errado, esse é o primeiro passo, né, para pedir perdão, né? E não justificar, não tente justificar o que você fez. Se você precisa pedir perdão para alguém, não tente ficar justificando para essa pessoa, olha, eu fiz isso porque você fez isso.
Porque não é isso que a pessoa quer ouvir. O que a pessoa quer ouvir é que você errou mesmo. Seja sincero, né? Abra o seu coração da mesma maneira que você vai abrir seu coração para Deus e reconhecer o seu erro e pedir perdão. Abra o seu coração para essa pessoa. Primeiro, abra o seu coração para Deus. Conte para Ele o que aconteceu. Peça perdão, né? Se redima diante do Senhor e depois procure a pessoa que você feriu, né? Para poder pedir perdão para essa pessoa e peça perdão para ela por toda a dor que você causou, né? Que nós somos perdoados por Deus todas as vezes que existe um verdadeiro arrependimento, um arrependimento sincero e uma mudança de comportamento. Porque também não adianta você pedir perdão para aquela pessoa que você ofendeu ou aquela pessoa que te ofendeu pedir perdão para você e se não houver uma mudança de comportamento. Se você hoje fizer alguma coisa e pedir perdão e mês que vem você está fazendo a mesma coisa, não teve um arrependimento sincero, não teve uma transformação, né? Para que haja um verdadeiro perdão, tem que ter uma transformação, né? Veja bem como Deus orienta Salomão em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu vou ler aqui para vocês. Depois que Salomão, né, acabou de construir o templo do Senhor no palácio, olha o que Deus falou para Salomão no 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Olha que orientação maravilhosa que Deus está dando aqui, né, a Salomão, para o povo dele. Ele está falando: olha, Salomão, humilhe-se, ore, né, fala com o seu povo para orar, humilhar, buscar a Deus, se relacione com Deus diariamente, comigo diariamente, porque se nós nos afastarmos dos maus caminhos, né, as nossas orações serão ouvidas, né? E os nossos pecados serão perdoados, porque não existe perdão sem arrependimento verdadeiro. Se não houver mudança de vida, ou seja, para que Deus nos perdoe, né? Nós precisamos mudar a nossa posição. Se nós errarmos, se nós nos arrependermos, a gente precisa pedir perdão e haver realmente uma transformação nas nossas vidas, né? A gente precisa se livrar do orgulho, reconhecer os nossos erros, nos humilhar diante de Deus e pedir perdão a Ele e a pessoa que foi ferida por nós, né? Seguir em frente, não cometer o mesmo erro e mudar de comportamento. Essas atitudes nos dão acesso ao perdão de Deus. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é: perdoe a si mesmo. Quantas de nós carregamos culpas, as culpas que às vezes não são nossas? Quantos de nós, talvez algumas, já ouviu algum comentário do tipo: eu só fiz isso por sua causa? Eu tenho uma amiga, eu estava conversando com ela sobre esse tema do perdão, e eu estava lembrando com ela uma coisa que ela tinha comentado comigo muitos anos atrás. Eu estava ajudando ela a arrumar um daycare para a filha dela lá em Filadélfia. E ela estava falando comigo assim que ela tava muito com muito problema de coluna, porque ela trabalhava muito e ela era sozinha, ela e ela tinha a filha. E ela tinha assim uma amargura muito grande no coração, porque ela tinha ficado grávida e quando ela estava grávida, o namorado dela foi embora para o Brasil. Deixou ela aqui com a menina. E ela carregou essa mágoa durante muito tempo, muito tempo. E aí ela falando assim comigo assim, que ela estava cansada de trabalhar, falou assim: "Eu não aguento mais trabalhar, eu trabalho muito só por causa da fulana, que é o nome da menina dela, por causa dela, se eu não tivesse ela, eu não precisava estar me matando dessa forma". Aí eu falei: amiga, não fala isso, pelo amor de Deus. Você já pensou se ela escuta você falando isso? Olha para você ver a culpa que você vai colocar nas costas de uma menina que na época ela tinha uns 12 anos. Como que ela vai entender isso? Minha mãe está se matando de trabalhar, está com problema na coluna, às vezes não consegue ficar deitada numa cama por minha causa. Eu sou culpada da infelicidade da minha mãe. Então, olha a culpa que ela estava colocando, né, para a filha, de uma culpa que não é da filha.
os pais, né, nós temos obrigação, né, não sei se a palavra certa seria obrigação, mas nós temos que trabalhar para o bem-estar dos nossos filhos, né? Os filhos são bênçãos nas nossas vidas. Então, se você precisa trabalhar para poder dar uma vida boa para o seu filho, amém. Não fique jogando isso nas costas dele, uma culpa que não é dele. E se também você cometeu algum erro na sua vida, se você fez alguma coisa que magoou, que feriu alguém, né, e você já pediu perdão a Deus, você já pediu perdão à pessoa por isso, não se sinta culpada. Você obedeceu a Deus. Você fez aquilo que Deus falou para você fazer, que é peça perdão, se arrependa. Você obedeceu ao Senhor. E não se sinta culpada de alguma coisa que você fez, porque o perdão de Deus é para todos, né? Quanto mais nos sentimos culpadas, mais desvalorizada nós sentimos. E isso vira um ciclo de culpa, né? De dor que você vai carregando a vida toda. Às vezes pode começar na infância. Assim, eu nunca sofri nenhum tipo de, né, desde a minha infância até agora, nenhum tipo desse tipo de abuso, como é que fala, de falar, né? Acho que a Lawane falou aí, algum tipo de abuso de falar e tudo, eu nunca sofri, mas eu imagino que a pessoa que sofre isso deve ficar na mente, martelando o dia inteiro, gente. E isso é muito triste. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, até com os nossos filhos ou com o nosso marido, porque a palavra ela não volta, né? Ela não volta. E isso é muito, às vezes, garra no coração da pessoa, a pessoa não consegue sair disso, isso é muito triste. E só quem sara, né, essa culpa nossa, se alguém tem essa culpa e nos livra desse peso, é o trabalhar do Espírito Santo. E como que ele faz isso, né? Como que isso é feito? Através da palavra, tempo de oração, por meio da adoração, Deus vai nos curando e mostrando esse perdão que vem do céu, né? Que só Ele pode fazer. Deus vai nos mostrando que somos filhas amadas, que após confessarmos os nossos erros, Ele nos perdoa através da sua misericórdia e da sua graça, porque os planos de Deus para a nossa vida são muito maiores do que podemos imaginar. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Deixa eu só vigiar o tempo aqui. Então, meninas, para indo já para o final, eu queria só ler para vocês 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Esse, eu estava nas minhas pesquisas aqui, eu tenho um livro que eu estava lendo, e ela mencionou o 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e ela deu uma explicação assim que eu achei que resume tudo do que a gente falou hoje, então eu queria dividir com vocês o que eu aprendi. Que ela fala que na Bíblia está assim, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Né? Essa palavra de Deus já nos fala, né? Nós somos perdoados, nós somos redimidos e lavados pelo sangue de Jesus, né? O sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, ele levou todos os nossos pecados e ele nos redimiu, né? O preço foi pago na cruz. E nós somos livres para caminharmos com Cristo e para que possamos, né, todos os dias tentar, né, sermos mais parecidos com Cristo, né? A gente tem essa marca da promessa, né? A gente tem uma nova identidade em Cristo, né? Por isso a gente tem que ter esse relacionamento com Cristo. E esse relacionamento, ele traz uma transformação, ele traz perdão, ele traz cura e ele traz libertação, né? Para que a gente possa viver todo o nosso propósito que Deus fez para nossas vidas aqui na Terra. E eu queria terminar com uma frase que eu vi desse livro, depois eu posso passar para vocês. São 2 livros que eu estava lendo sobre perdão. Um é do Timothy Keller, talvez vocês até já conhecem, que é um livro bem conhecido sobre perdão. E ele fala assim: a misericórdia de Deus para com a sua criação é sem medidas. Por essa misericórdia, ele mandou seu único filho vir para a terra como homem,
para nos salvar, nos reconciliar, para nos dar acesso ao seu perdão, à sua graça e ao seu favor. Amém? Eu gostaria de orar com vocês. Deus Pai Todo-Poderoso, santo é teu nome, Senhor Jesus. Toda honra, toda glória dada a ti. Pai, dai-nos um coração, Senhor Jesus, transformado, Senhor. Um coração ensinável, um coração disposto, Senhor, a obedecer, Senhor, a tua vontade, Senhor Jesus. Pai, fortaleça, Senhor Jesus, a nossa fé, Pai. Fortaleça, Senhor Jesus, a nossa identidade em Cristo, Pai. A tua palavra diz que nós fomos, Senhor, perdoados, Pai. Que nós somos redimidos, Senhor Jesus, pela cruz, Pai. A tua graça, Senhor, é tudo que nos sustenta, Senhor Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, nos dá coragem, Senhor Jesus, para reconhecer os nossos erros, Senhor. Nos dá entendimento, Senhor Jesus, para podermos perdoar, Pai. Nos dá sabedoria, Senhor Jesus. Nos dê compaixão, Senhor Jesus, para que nós possamos olhar o nosso próximo, Pai, com compaixão e misericórdia. Deus poderoso, nós sozinhos a gente não consegue, Senhor Jesus, mas o Teu Espírito Santo é capaz de mudar todas as coisas, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa nos transformar todos os dias, Pai. Que o Espírito Santo que habita em nós, Senhor Jesus, possa nos transformar, Senhor, todos os dias. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor Jesus. Precisamos da Tua graça, do Teu perdão, da Tua misericórdia. Jesus, muito obrigada, Pai, pelo Teu perdão, Senhor. Obrigada por remissão dos nossos pecados, Senhor Jesus. Obrigada por nos ensinar e nos dar a oportunidade todos os dias de sermos como Cristo, Pai. Dai-nos, Senhor Jesus, esse coração misericordioso, esse coração bondoso, esse coração que veio próximo com compaixão, Senhor. Nos dê, Senhor Jesus, humildade para poder pedir perdão, Pai, quando nós errarmos, Senhor Jesus. Que Teu Espírito Santo possa nos mostrar como falar, como agir, Senhor, e como nos comportar diante dessas situações, Senhor Jesus. Nos ajude, Pai, acima de tudo, a nos perdoar, Pai, a nos livrar dessa culpa, Pai. Essa culpa que às vezes nos traz tristeza, que tira a nossa alegria, Senhor Jesus. Nos ajude, Pai, a sermos transformadas, Pai, todos os dias, Pai. Cada dia mais queremos ter um coração parecido com o Teu, Pai. Um coração cheio de amor, Pai. Um coração cheio do Teu Espírito Santo. Esse é meu pedido, Pai, em oração por cada mulher aqui hoje, Pai. Que todas nós que estamos aqui hoje, Senhor Jesus, possamos ter o nosso coração cheio, cheio, repleto do Teu Espírito Santo, Senhor. Essa é a minha oração, eu oro e agradeço em Teu santo nome. Amém.